Bem-vindos ao Bekim Balacha 7, Shiur número 32. A gente está na Siman Kuf Ain 170, falando sobre as leis de como se comportar durante a seudá, durante a refeição. A gente está agora, Bezat Hashem, na Halacha 22. Hoje a gente vai estudar Halacha 22, 23 e 24. Quem tem o livro, estamos na página 72 do livro, então agora a gente vai começar Bezat Hashem, Halacha 22. Halacha 22 fala que a gente falou nas halachot anteriores a regra que Chachamim falaram, Kol ma sheomar lecha balabait aseh. A visita tem a obrigação de obedecer o que o balabait fala para ele. Porém, o Hidá traz que se a visita tem algum costume, algum tipo de midat chassidut, de prishut, da pessoa se abster de comer certas coisas. Então fala o Hidá o seguinte, que se o motivo que a pessoa se abstém de comer essas comidas é por algum rashash de isur, algum medo de transgredir alguma halachá e etc., que ele tem medo de acabar comendo alguma coisa proibida, e aí o balabait foi lá e falou, come essa comida. Obviamente não está falando que ele mandou comer uma comida que ela é proibida, mas que a pessoa se abstém de comer essa comida por medo de acabar chegando a transgredir alguma coisa proibida. Então fala, está escrito nos poskim que ele pode continuar com esse costume e não precisa obedecer o balabait. Então ele pode manter o costume dele de se abster de comer tal coisa, por mais que ele ofereceu, e era isso que tinha lá para comer, etc., ele mantém. Agora, se o motivo que ele se abstém de comer essa comida é só uma humrá, mas não tem aqui algum rashash, algum medo, alguma suspeita que ele vai acabar chegando num isur por causa disso, é só um plus, um a mais que ele está fazendo. Então, aí ele não deve desobedecer o balabait, e sim ele deve abrir mão do seu costume e obedecer o balabait. Até porque, para ele recusar do balabait, ele vai ter que falar, olha, eu faço essa humrá, etc., e é bom a pessoa ser discreta nas humrot que ele faz. Então mantém a humrá só para ele, abre mão essa vez, obedece o balabait, e aí segue. E aí aqui, na nota, ele traz que o Remá escreve em Yoredea, ele traz isso lá, que se a pessoa tem ali em Yoredea, está falando sobre as halachot de Patakum, do pão do Goi, que nossos sábios proibiram comer o pão do Goi para acabar evitando casamentos mistos e assimilação. Então, e tem uma chloket nos poskim, se essa gzerá se aplica mesmo para um pão que foi feito por um padeiro, com intuito comercial, ou não, e boa parte dos poskim libera, já que não tem rashash, não tem aqui o medo de acabar aproximando a assimilação e etc., que o Goi fez só simplesmente para vender. E aí ali o Remá traz que se a pessoa é uma pessoa que se cuida, ele não come pão do Goi, que foi feito pelo padeiro. E ele está comendo com outras pessoas que não se cuidam. E aí quer dizer, ele está ali comendo com outras pessoas que não se cuidam, e é feio se ele não vai comer do pão deles. Escreve o Remá que por Evá, para não ficar feio, para não ficar uma situação desagradável, etc., ele não acabar ofendendo as outras pessoas, é permitido ele comer, por mais que normalmente ele se cuida e ele não come, é permitido nessa situação ele comer para não acabar criando uma situação desagradável entre as pessoas que estão ali comendo. Se ele vai se recusar a comer da comida deles, etc., e tudo. Então, por isso, assim o Remá escreve ali em Yoredea. O Shach, lá, quando está explicando o Remá, quer dizer, na verdade, do próprio Remá, já mashma isso, que esse ter é só para o pão. O Shach explica que o pão é o principal alimento da refeição.
Se eu não vou comer do pão deles, aí o desgosto é muito grande. Ele falou, é diferente se é uma outra comida, um certo molho, alguma coisa, etc. Ele falou, olha, eu estou a fim de comer isso, de comer aquele, não tem a mesma situação desagradável, o mesmo desgosto. E daí traz o shach que, por isso, se tem pessoas que comem ali manteiga, e alguma pessoa se cuida de não comer a manteiga que foi feito sem Echsher, e eu não vou entrar agora na machloket se a manteiga precisa, não precisa, hoje em dia precisa, mas não vou entrar ali no manteiga que foi feito com leite do goi ou não, e tudo, mas fala o shach, ali não tem esse heter de Evá. Por quê? Então, o shach fala, já que a manteiga não é a coisa principal, e aí se eu não comer a manteiga dele, isso não vai colocar a gente numa situação desagradável, igual se eu me recusar a comer o pão dele. O Piskei Teshuvot, quando traz esse shach, ele explica que uma outra coisa em relação à manteiga, porque aqui ele falou, como a gente falou em cima, no caso da manteiga, se ele tem uma manteiga, eu tenho medo que vai ter uma manteiga não kasher ali. Já que eu tenho um problema de não kasher mamash, aí eu posso me recusar a comer. No caso do pão, na pior das hipóteses, é pão do goi, eu não tenho nenhum rashash de não kasher. E aí, por isso, já que pela halakha isso é permitido, então a gente permite por Evá. Porém, traz o Piskei Teshuvot, um caso bastante prático. Se eu estou comendo na casa de alguém, e eu normalmente costumo comer de uma certa kashrut, e lá na casa dele tem alimentos que são de outra kashrut, que normalmente eu não como. Então ele falou, ali não é igual ao caso do pão, não é igual ao caso da manteiga. Por quê? Ele falou, olha, no caso da manteiga, a gente falou, não tem problema deixar de comer, porque eu tenho uma baixa no hashash de Isur. Mas aqui, no caso do alimento, ele falou, tem kashrut. Não é a kashrut que eu como sempre. Ele falou, mas já que tem kashrut, e uma kashrut que dá para se apoiar, aí é errado a pessoa deixar de comer, porque aí isso vai acabar trazendo uma situação desagradável entre eles e acabar ofendendo o balabait que sim come aquela kashrut. A não ser que seja uma kashrut realmente que é problemática, que não dá para se apoiar nela, que aí, de novo, a gente voltou que eu tenho um hashash de sur. Aí a pessoa tem que fazer o que é certo e deixar de comer. Mas se for uma kashrut, que a kashrut é uma kashrut boa, só que por N motivos a pessoa fala, eu só como as que eu conheço muito, e etc. e tudo, então aí, nesse caso, é permitido ele comer quando ele está na casa de outra pessoa e oferecendo para ele esse alimento enquanto ele estava ali. Agora, depois da nota, ele traz qual que é a lei em relação a outros casos parecidos com esse. Então, ele falou, o primeiro caso que ele traz é sobre Hadash. E talvez muita gente não sabe direito o que é Hadash. Hadash é uma proibição da Torá. A Torá escreve, a pessoa não deve consumir farinha da safra nova até que se faça o Korban HaOmer. Hoje em dia a gente não tem o Korban HaOmer, então precisa esperar passar o dia do Korban HaOmer. Então toda a safra nova só é permitida a partir do segundo dia de Pesach, ou terceiro dia de Pesach em Chutz La'aretz, depois que passou a data do Korban HaOmer. Agora, hoje em dia, essa machloket já vem desde a época da Mishnah, depois a machloket na Gemara, machloket Rishonim, uma machloket grande, se a proibição de Hadash é só em Eretz Israel, ou se a proibição de Hadash é também em Chutz La'aretz. E então, por isso, muitas comunidades costumam sim facilitar e comer Hadash, porque eles falam que fora de Israel não tem problema. Mas o Shulchan Aruch Pasak em dois lugares que Hadash é proibido pela Torá, tanto em Orach Chaim, no Siman Taf Peitet, como em Yoreh De'ah, ali em Halachot de Hadash. O Shulchan Aruch escreve que Hadash é proibido pela Torá, tanto em Eretz Israel como em Chutz La'aretz. E aí, baseado nisso, os Sefaradim
precisam leakpid e se abster de comer pão ou qualquer comida feita com farinha hadash. E aí aqui no livro ele traz que tem que tomar cuidado com isso durante os meses de inverno. No Brasil, a época que é o hadash é o verão, porque a época principalmente logo antes de Pesach. Aqui no Brasil, o período de hadash acaba sendo um pouquinho maior, porque como essas espécies, trigo, cevada, etc., normalmente crescem no inverno, então no hemisfério norte, na maioria dos lugares, tem exceções, eu não vou entrar agora na produção aqui e ali, mas na maioria dos lugares se planta essas espécies durante os meses de setembro, outubro. E aí a colheita vai 2, 3 meses depois, até Pesach, tem um certo tempo. Aqui no Brasil, para pegar o trigo que é nacional, para pegar o inverno, o plantio é feito em maio. E aí, quer dizer, a partir de fim de agosto, começo de setembro, às vezes atrasa um pouquinho mais para outubro, mas entre mais ou menos setembro e outubro é que a safra nova chega ao mercado. E aí a gente tem que se cuidar disso desde setembro até Pesach. Então, aqui a época, aí acaba pegando o verão, né? Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, é a época que precisa se cuidar de Hadash. Mas se um Sfaradi que se cuida de Hadash foi comer na casa de alguém, e lá eles não se cuidavam de Hadash, então pode comer ou não pode comer. Então, ele traz aqui no livro, que a princípio eu tenho aqui uns fakes para permitir nessa situação. Qual é os fakes feika? Primeiro, é que talvez a halakha é como o Bach, que mesmo para os poskim que falam que Hadash em Chutz La'aretz é proibido, só é proibido se a planta cresceu num terreno de um Yehudi. Mas se a planta, se o trigo, cevada, cresceu sob a posse de um Goi, aí não tem Isur de Hadash. Essa é a opinião do Bach. Muitos acronímicos discutem com ele, mas é uma opinião. Então eu trago isso para juntar para um Safek. Então Safek, talvez como Bach, e aí não tem problema de Hadash nisso. E mesmo se eu não falar como Bach, talvez esse pão, por mais que essa pessoa não se cuida de Hadash, e ele compra Hadash normalmente, mas talvez esse que ele comprou é Yashan. Até porque quando começa a chegar o Hadash no mercado, o Yashan não evapora, ele ainda está no mercado circulando. Então talvez, mesmo que ele comprou a farinha Astam de uma fábrica que não é certeza que é Yashan, etc., talvez acabou caindo ali farinha que é Yashan. Então eu tenho uma dúvida. Primeiro a dúvida se o pão que eu estou comendo é Yashan ou Hadash. Além disso, mesmo se ele for Hadash, talvez como Bach, que Hadash que cresceu sob a posse do Goi, não tem problema. Então já que eu tenho uns fakes feika, para não ter uma situação desagradável com o Balabait, é permitido a pessoa comer nessa situação. Ele conta aqui que uma vez o Rav Yitzhak Yosef estava em Los Angeles e serviram para ele pão e ele se recusou a comer. Mas ali ele traz que naquela situação, quem estava ali, quem estava oferecendo, etc., ia entender que ele ia se recusar a comer, não ia se ofender, e aí se a gente não tem o problema de eu não preciso de todos esses fakes e coisas assim. E é que normalmente quando a pessoa vai ser convidada, é bom ele, antes de aceitar o convite, já conversar e já ver essas coisas, para não entrar em saia justa na hora da refeição. Mas vai chegar na hora da refeição e não tem mais nada para servir para você, e você fala, não quero comer isso, o dono da casa fica numa situação desagradável, ele está recebendo uma visita, entre aspas, a visita está passando fome na casa dele, então, por isso, para evitar essa situação, ele falou, e aí a gente tem aqui esses fakes, essa dupla dúvida, então por isso dá para se apoiar. Da mesma maneira, ele traz em relação a Halav Israel, me serviram leite ou algum alimento de leite que foi feito. Eu não sei se foi feito com Halav Israel ou não. Então, eu tenho mesmo sex fake, talvez como os poskim que falam que hoje em dia
a gente pode se apoiar na fiscalização do governo e etc. E eu considero tudo como kasher. E mesmo se eu falar que não, talvez o leite que está aqui é halav Israel. Então a mesma coisa, o ideal não é fazer isso, mas se vai ter uma situação desagradável, eu vou acabar ofendendo o balabait, então dá para se apoiar nisso. E não só isso, o Ravad Yosef, ele traz uma tchuvá até em relação à carne. Quer dizer, em relação à carne, é óbvio que tem que ser carne kasher. Ele falou assim, se a pessoa faz questão de comer só carne halak, que o pulmão ali é de acordo com a opinião do Beit Yosef, como é o costume do Sefaradim, e ele vai comer na casa de alguém onde a carne, ele não tem certeza que a carne foi feita dessa maneira. Então o Rav Yosef traz que ele pode se apoiar no Sveik-Sveika, que talvez essa carne é halak, ele compra a carne que não vem escrito halak, não necessariamente que ela não é. Então, talvez essa carne é halak. E mesmo se ela não for, talvez ela é como os poskim, que mesmo não sendo assim, ela é kasher, como o Remá traz no Shulchan Aruch, que sim, é kasher, etc. Então ele falou, já que eu tenho um sveika, se vai ficar uma situação desagradável, uma situação delicada, é permitido a pessoa se apoiar nisso, para não acabar causando ele ofender o balabait, ou o balabait se sentir humilhado, ofendido, desprezado e etc. Bom, agora vamos passar para Halakha 23. Halakha 23 fala, quando a pessoa está de visita na casa de alguém, ele foi lá visitar, etc., ele não pode falar, estou com fome, me dá para comer. Ele tem que esperar oferecerem para ele comida, come. Se chamaram ele para sentar, mas ele fala, olha, que horas é o almoço, que horas, etc. Agora, se já serviram para ele a comida, ele não tem a necessidade de esperar, mandarem ele, olha, pode comer. Já serviram para ele, ele pode sentar e comer. Uma vez que ofereceram e serviram e etc., ele não tem restrição nisso. O Mishnah Brura traz que tudo isso se aplica quando a pessoa está de visita na casa de alguém. Quer dizer, de visita, que ele é um convidado e ele está comendo ali pela generosidade do balabait. Porém, se ele paga pela sua estadia, então aí ele tem o direito de pedir comida. Já que ele está pagando pela estadia, ele provavelmente estão cobrando também pela comida, então ele tem o direito de pedir, quero comer agora. Aí tem, não tem, etc. Mas aí não tem a restrição de que ele não deve pedir. Da mesma maneira também está escrito, o Kaf HaChaim traz, que o balabait ou alguém das pessoas que são moradores da casa pode falar, olha, estou com fome, eu quero que já sirvam a comida, e etc. Ou que já preparem a comida, porque eu vou querer comer e tudo. Então, o balabait, o dono da casa, ou outros moradores da casa, não são considerados igual a visita. Para a visita é feio ele chegar lá e falar, estou com fome e quero comer. Mas a pessoa que mora na casa não tem essa mesma restrição. Halakha 24, a gente vai falar ela agora, só vai dar para entender depois que a gente vê a nota. Halakha 24 traz que quando tem visitas na casa, eles receberam comida do balabait, eles não podem pegar da comida deles e dar para um dos filhos ou um dos empregados que trabalham ali na casa do balabait, a não ser que eles peçam permissão para o balabait. Então, se eles vão pedir permissão para o dono da casa, olha, posso oferecer para o seu filho isso, aquilo, e ele der a permissão, ok. Mas se ele não der permissão, é proibido eu dar sozinho para ele. E aí, a princípio, sei lá, qual que é o grande problema, ou pegar um pedaço de dar para as crianças, mas a Gemara em Masechet Chulin conta uma história muito, muito trágica. A Gemara conta que era um ano de fome, que tinha muita, muita comida seca, etc. e tudo. E teve um balabait que recebeu 3 visitas em casa. Então ele tinha 3 pessoas em casa, ele quase não tinha o que oferecer para eles,
ele tinha o equivalente a 3 cabeças de pão. Então ele dividiu e deu um para cada uma das visitas. Então cada um recebeu um cabeça de pão. Ninguém sabia o que ele tem na despensa ou não tem na despensa. As visitas estavam lá, cada um recebeu o seu cabeça. Ia começar a comer. Na hora que eles estavam começando a comer, o Balabait saiu, sei lá, foi buscar na cozinha alguma coisa, não sei, ele não estava presente exatamente naquele momento. E aí veio uma das crianças, estava ali, e ele estava de olho no pão. Provavelmente a criança estava com fome. Uma das visitas ficou com pena da criança, foi lá, pegou o seu pão e deu para a criança. Os outros dois viram que o primeiro deu e a criança ainda estava ali. Cada um pegou o seu pão e deu para a criança. O Balabait volta e ele vê a cena. A criança com a boca cheia, um pedaço de pão na boca, mas um pedaço de pão em cada uma das mãos. As 3 visitas com os pratos vazios. Fica furioso. Olha, ninguém tem o que comer. E tudo que a gente tinha, a gente deu para as visitas. E essa criança foi lá e pegou o pedaço de todo mundo. Aí, obviamente, ele agiu, não precisa falar que ele agiu errado, mas ele ficou furioso, começou a gritar e deu um chute na criança. Na hora que ele deu um chute, a criança foi lá, bateu, caiu, deu um mau jeito, e lo aleno, lo alechem, essa criança acabou falecendo. Olha, coisa trágica. E a mãe, quando viu o que aconteceu, ficou desesperada e lo aleno, lo alechem, acabou pulando do telhado e se suicidando. E o marido, quando viu que o filho morreu, ele matou o filho com as próprias mãos, e a esposa se suicidou por causa disso, ele também perdeu a cabeça e acabou se suicidando. E a Gemara fala que nossos sábios, por causa dessa história trágica, acabaram instituindo que é proibido uma visita dar alguma coisa para uma das crianças ou para alguém da casa, sem pedir antes a autorização para o Balabait. Bom, o Rambam, quando traz essa história, ele falou, não, mas a gente tem medo. Ele fala assim, que tipo de pai vai matar o próprio filho porque alguém deu um pão para ele, ele estava com fome e pediu pão para comer? Por mais que não era, o pai ficou numa situação desagradável. Fala o Rambam, essa história trágica é óbvio que é excessiva. Mas o motivo da Takaná é que esquece a história trágica, esquece a consequência, o pai chutou o filho, acabou acontecendo um acidente, o filho morreu, esquece as consequências trágicas. Fala o Rambam, quando eu não sei o que o Balabai tem em casa, eu pego, ele me serviu, talvez ele me serviu muita coisa. Se eu der do meu para a criança e eu vou ficar sem, o Balabai vai ficar embaraçado, ele vai falar envergonhado, que ele não tem mais nada para servir para mim, ele me serviu a única coisa que ele tinha. E eu fui lá, peguei do meu, abri mão e dei para a criança. E aí agora ele vai ficar envergonhado. Então fala o Rambam, a Takaná dos nossos sábios é para poupar a vergonha. Não é um medo que qualquer história vai chegar nessa situação trágica. Essa situação muito, muito trágica, mas ela é excessiva. Mas ele falou, qualquer pessoa que acontecer algo disso, vai ficar muito, muito envergonhado. E por isso, nossos sábios instituíram que a pessoa evite causar esse tipo de vergonha para o Balabait. Você recebeu, você não sabe qual que é a situação do Balabait, guarda o seu para você. Só dá para uma das crianças, um dos empregados, etc., se você tem se você pediu permissão para o Balabait. Então esse é o Rambam. A história que a Gemara conta, é uma história extrema, é só para mostrar o tamanho da pressão que fica no Balabait quando ele se sente que ele não tem o suficiente para alimentar as crianças. Agora os Achronim, baseados nesse Rambam, escrevem que se a pessoa está comendo numa casa onde ele sabe que tem fartura, que ele não tem medo que vai acontecer alguma coisa desse, o Balabait vai ficar, etc., ele sabe que o Balabait não macpida, etc., ele pode dar sem perguntar. Além disso, uma outra facilidade
que os Achronim trouxeram em relação a essa halakha é que se a pessoa dá depois que ele comeu, quer dizer, ele comeu, sobrou um pouco no prato, que ele vai pegar o que sobrou no prato e dá para uma das crianças, porque aqui eu já não tenho mais medo de deixar o balabait, o dono da casa, embaraçado, envergonhado, porque ele falou, eu já comi, eu já estou satisfeito. Eu peguei, dei um pouquinho para outra pessoa, não. Então, por isso, falam os Achronim, esses dois casos não tem problema. Então, quer dizer, a gente falou, a gente trouxe a explicação do Rambam nessa halakha, que o medo é envergonhar o dono da casa, e que os Achronim falam que, se tem fartura ali, pode dar sem perguntar. 2, se a pessoa dá depois dele ter comido a porção dele, ele dá do que sobrou, que aí não tem por que o balabait ficar envergonhado, então também aí ele pode dar sem problema nenhum. Hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam. Amém ve Amém. Chazak Baruch.